Quero ler com você um texto de Lucas, capítulo 8, versículo 27 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possuído por demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas em sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e o prendiam com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então perguntou Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe então os demônios que os mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte, uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe permitisse entrar neles. E Jesus permitiu, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada inteira precipitou-se em um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que cuidavam dos porcos, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciar ao resto da cidade. Até aqui apenas eu quero parar aqui a leitura. Meus irmãos, o propósito de Deus, a proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta de libertação. Jesus Cristo veio para que eu e você pudéssemos verdadeiramente sermos livres. Livres de todo tipo de condenação, livres do pecado, livres de tudo aquilo que se opõe a Deus e que nos afasta, portanto, da sua presença. E eu e você sabemos que existem muitas coisas na nossa vida que, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente conhece a Jesus, essas coisas vêm com a gente. Elas nos acompanham. Mas o fato relevante, o fato importante que deve ser destacado aqui é que nem tudo aquilo que a gente traz consigo cabe no reino de Deus. A maioria das coisas, dos costumes, das manias, os vícios que trazemos quando conhecemos a Cristo não cabem no reino de Deus. Hoje ainda eu estava assistindo um debate muito interessante entre um pastor e uma pastora sobre um tema polêmico da atualidade, e aquela pastora, ela defende que algumas práticas vistas no mundo hoje não importunam a Deus, não incomodam a Deus, e que Deus não vê problema nisso. E o pastor em questão no debate, ele respondeu da seguinte maneira: Deus não nos aceita do jeito que nós somos. Deus não aceita a maneira como nós vivemos. Porque aceitar é concordar. Aceitar é dizer tudo bem. Então Deus não me aceita como eu sou. Deus não te aceita como você é. Agora, Deus te recebe como você está. Essa é a diferença. Deus nos recebe como nós estamos. Mas Ele não nos aceita como somos. Porque se Ele nos aceitasse como somos, não precisaríamos nos converter em uma nova criatura. Não precisaria nascer de novo, como disse o próprio Senhor Jesus a Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Foi essa fala de Jesus, foi essa palavra de Jesus a Nicodemos. Então eu e você, nós temos que entender esta grande verdade. A proposta do Evangelho é uma mudança de vida. E essa mudança de vida implica em conversão,
implica em libertação. Entenda-se por libertação o poder de sermos mudados em uma outra criatura, deixando de fato para trás aquelas coisas que outrora nos faziam pecar, que outrora nos levavam na contramão do Evangelho de Cristo e da bendita Palavra de Deus. Então, quando eu e você viemos para Cristo, meus amados irmãos, queridos ouvintes, independente da religião que você seja, não importa se você é católico, espírita, se você é de religiões afro, não importa qual é a sua religião. Eu quero dizer para você que a porta da salvação, por meio de Jesus Cristo, está aberta para todo aquele que crer, para todo aquele que quiser se aproximar, para todo aquele que deseja viver uma nova vida. A porta chama-se Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e achará pastagens. Então quer dizer, Jesus é a única porta que está aberta para que eu e você possamos viver uma transformação na nossa vida. Muitas coisas das que às vezes nós trazemos com a gente, vem nos acompanhando ao longo da caminhada, vem nos acompanhando ao longo da vida. Às vezes as pessoas se agarram a essas coisas, as pessoas se acostumam com essas coisas, as pessoas se prendem a elas, se amarram a elas. E eu lembro-me agora de um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz que os soldados de Cristo, os soldados do reino de Deus, eles não se amarram às coisas dessa vida, eles não se prendem às coisas dessa vida, porque eles estão envolvidos em uma guerra, em uma batalha que não é daqui, mas que é de um outro mundo, é de um outro lugar, é de uma outra pátria. Portanto, aquele que se alista no exército de Deus, ele não labuta por essa vida, e ele não se prende às coisas dessa vida. Estou dizendo isso porque me veio à mente esse texto bíblico, mas a síntese dele é de que muitas vezes nós mantemos coisas na nossa vida que desagradam a Deus, e é preciso haver uma libertação, é preciso haver uma transformação. É possível, e eu digo isso, que é plenamente possível, porque a gente vê isso de muito tempo já pregando o Evangelho. Eu prego o Evangelho desde os 14 anos, eu estou com 43 anos. Então já é um tempinho considerável que eu venho pregando o Evangelho. E a gente vê todos os dias que as pessoas, elas tentam adequar a Bíblia Sagrada à sua visão de vida, de mundo, de família, né? Essa semana passada eu falei para uma pessoa aqui em Uruguaiana, porque essa pessoa me disse assim: não, mas o povo da fronteira é diferente de todos os outros povos. O povo da fronteira tem as suas manias, tem o seu jeito de ser, tem uma cultura muito forte, e eles são assim, e se não for assim, eles não fazem, eles não vão. E aí eu fui obrigado a dizer para esse querido irmão, eu disse: olha, entre a cultura da minha terra, que é Canoas, a cultura da terra da minha esposa, que é Gramado, a cultura da igreja local, que é Uruguaiana, entre a cultura destes e a cultura do reino de Deus, nós temos que aderir à cultura do reino de Deus, porque é para lá que eu estou indo, e é nesse reino que eu vivo, e eu vivo para o rei desse reino. Então a cultura que tem que importar para mim, e a cultura que eu tenho que seguir, não é a cultura da minha cidade, não é a cultura da minha terra, não é a cultura da minha família. Ah, mas a minha família é assim, sempre foram assim, nós somos assim e não vamos mudar. Bom, o Evangelho nos propõe uma mudança de vida.
O Evangelho nos propõe uma libertação dessa cultura maldita, que nos trava, que nos torna ranzinzos, que nos torna fechados, orgulhosos, muitas vezes soberbos, que às vezes nos faz perder de viver o melhor de Deus, porque eu sou assim, porque eu sempre fui assim, porque eu vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo. Só que vai morrer sem a bênção de Deus, vai morrer sem a graça de Deus, vai morrer sem o favor de Deus, e vai morrer sem viver o que Deus queria que você vivesse. Vai passar o resto da vida fora dos propósitos de Deus, porque não quis ser transformado, não quis ser liberto. Um dia, em uma outra cidade, pastoreando a igreja, uma irmã me questionou porque ela, para conseguir uma consulta médica, ela deu o endereço da mãe dela. É lógico que eu não vou dizer quem é essa pessoa, nem de que cidade é, mas ela deu o nome da mãe dela, o endereço da mãe dela, sendo que a mãe dela morava no outro lado da cidade, num outro endereço, e ela deu o endereço da mãe e o nome da mãe como se morasse com a mãe, e ela era uma mulher casada que morava num outro bairro. E ela veio como que testemunhando para mim, dizer: eu consegui uma consulta com um bom médico e tal, isso, aquilo outro, uma bênção de Deus. Eu disse: mas que maravilha, mas onde é que esse médico atende? Ah, ele atende lá no posto do outro lado. Eu disse: como é que a senhora conseguiu consulta lá? Porque a senhora mora do outro lado da cidade. E ela disse assim: eu dei o endereço da minha mãe. E eu disse: mas então a senhora cometeu um pecado, porque a senhora mentiu. A senhora não mora lá. Sabe, meus irmãos, então a irmã ficou decepcionada comigo. Mas o que eu posso fazer? Se o Evangelho me fala de libertação, eu não posso escolher do que eu quero ser liberto. A libertação que a palavra de Deus promete é uma libertação completa, é uma libertação plena. Eu não posso acreditar numa libertação só daquilo que eu gosto e que eu acho que eu tenho que mudar. Essa não é a vida que Deus tem. E nós lemos um texto bíblico que fala de um homem possesso de demônios. E é aqui que eu quero dizer para você por que nós precisamos constantemente estar sendo transformados e libertados pelo poder de Cristo. Porque quando você admite determinadas coisas como normal na sua vida, quando você aceita que determinados comportamentos, que determinados vícios, que determinadas atitudes, que determinados pensamentos, embora a palavra de Deus condene, embora a palavra de Deus reprima, embora a palavra de Deus diga que é errado, quando você começa a aceitar isso na sua vida como algo comum, como algo normal, porque hoje em dia muitas pessoas dizem isso: não, mas isso é bobagem, isso é coisa de antigamente, hoje em dia é normal. É normal homem andar com homem, mulher andar com mulher. Os jovens hoje, né? É normal eles andarem se pegando, se agarrando. Hoje em dia tem muitos pais cristãos que dizem isso. É normal, é normal, é normal. E eu quero dizer para você que quando a gente começa a admitir a normalidade do mundo na nossa vida, nós estamos correndo um sério risco de chegar num ponto em que o Espírito de Deus se retire de nós. O Espírito de Deus se retire de nós. E aí viramos casa vazia, templo vazio. E aonde entram os demônios que estão por trás dessa normalidade mundana que muitas vezes estão por detrás de coisas que parece que não tem nada a ver. A Laís de Abreu está dizendo: as mentirosas do bem, tudo normal e nem tudo é pecado. É verdade, Laís, é exatamente isso.
Exatamente isso. É o que a gente tem ouvido da boca de muitas pessoas. Um dia desses eu vi uma mãe, duas mães na verdade, rindo e brincando e achando bonitinho um menininho e uma menininha, são priminhos, né? Pelo que eu pude entender naquela brincadeira, se é que se pode chamar de brincadeira, eles são primos. Umas coisas de 2, 3 anos de idade. E as crianças brincando ali e um beijando a boquinha do outro. Eles não têm noção do que estão fazendo, mas as mamães rindo e dizendo: olha, são namoradinhos, ai que bonitinhos, priminhos namorando. Você entende, querido, a gravidade disso? Deus nos chamou para vivermos uma vida de libertação e de transformação, e o mundo está virado do avesso. O mundo não pode ser o padrão para a sua família. O mundo não pode ser o padrão para a tua casa. O mundo não deve ser o padrão para a sua empresa. As empresas de hoje em dia, com algumas exceções, são empresas que driblam o sistema para não pagar impostos. Ao servo de Deus, à serva de Deus, ao filho de Deus, esse padrão não serve. Mas se eu for declarar tudo que eu tenho, então não me sobra nada. Pois então não tenha nada. Se você tem o que declarar, é porque Deus tem te dado alguma coisa. Mas a cultura desse mundo tem entrado nas casas e, infelizmente, nas igrejas. E muitos líderes passam a mãozinha de leve na cabeça porque o irmão oferta, porque o irmão dizima, porque o irmão é empresário, porque o irmão é amigo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para mim importa que você seja salvo. E salvação é muito mais do que fazer um cursinho e tomar um banho no batistério da igreja. Salvação envolve uma vida voltada para Cristo, entregue a Cristo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. A palavra não diz busque o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Diz busque o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, tem benefício no reino de Deus? Tem, mas também tem justiça. Tem que andar pelo caminho reto. O acúmulo dessas ideias, pensamentos, manias e vícios mundanos levam muitas pessoas ao ponto de que o Espírito do Deus vivo se retira da vida delas. E aí o espírito maligno, que as rodeava de longe, tem liberdade para entrar. E nós lemos o texto do endemoniado gadareno. A Bíblia Sagrada não diz, nesse texto bíblico, como que começou. A Bíblia não diz como que começou, quando foi a primeira vez que esse homem ficou endemoniado, por que ele ficou endemoniado, mas teve um dia, ele não nasceu endemoniado, isso é certo. Mas teve um dia que o demônio entrou na vida dele, meu irmão. Teve um dia, querida, que o diabo entrou na vida daquele homem. Teve um dia que Satanás entrou na vida, no corpo daquele homem. Ele era possuído por demônios. E não era um, eram muitos. Agora observe comigo uma coisa. O que esses demônios faziam na vida daquele homem? Primeiro, lançava ele para dentro dos sepulcros, dentro dos cemitérios. Aquele homem vivia nu, vivia sujo, cabelo crescido, emplastado de sujeira, coberto de sujeira, cheirando mal, dormindo nos sepulcros. A Bíblia diz que ele era violento quando estava possuído pelos demônios. Havia uma força descomunal, uma violência absurda. Prendiam ele com correntes, com grilhões, ele quebrava. Ele rompia as grades das celas e ele fugia para dentro do cemitério.
Para onde ele fugia? Para dentro do cemitério. Na cultura judaica, os cemitérios são considerados como lugares imundos, lugares impuros, lugar de imundícia. E aí eu começo a perceber no comportamento desse homem, na vida desse homem, eu começo a perceber que a ação dos demônios levam as pessoas a uma desistência da vida. E essa desistência é muito sutil, porque ela começa talvez com uma preguiça. Ela começa talvez com um sentimento de um abatimento, uma depressão, uma coisa negativa, uma coisa ruim, que leva essa pessoa a um estado de desistência numa primeira instância. E aí a pessoa começa a não querer mais tomar banho, já não corta mais o cabelo, já não se arruma mais, já não arruma mais a cama, depois já não sai mais nem da cama, já não abre mais a casa, já não limpa mais a casa vai ficando suja, com mau cheiro, sabe? Eu não estou dizendo que a pessoa está endemoniada, mas todo tipo de sujeira resulta na aproximação de demônios. Tem um demônio na Bíblia que chama-se Beuzebu, que é o deus das moscas. É sujeira, é imundícia. Toda vez que você vai ver as ações malignas na palavra de Deus, você vai ver que está associado com sujeira. Está associado com imundícia, com podridão, com lixo. Porque é isso que o diabo consegue, é isso que o diabo faz, é isso que o diabo gosta. Então tome cuidado para que manias, gostos, vícios, comportamentos não sejam na sua vida, não se tornem na sua vida um atrativo para o diabo, um atrativo para os demônios. A nossa vida precisa ser um exemplo de limpeza, de transparência, de santidade. Eu sei que nenhum de nós somos perfeitos, mas a gente está em construção. E nós precisamos lutar com todas as forças e com todas as armas para permanecer vivendo uma vida digna, uma vida limpa, uma vida que mostre Deus, que mostre Jesus. Tem pessoas que confessam Jesus, mas elas têm pânico de limpeza. E eu duvido, irmãos, eu duvido que o Espírito de Deus habite num corpo de uma pessoa que não gosta de minimamente se cuidar. Você que é templo do Espírito Santo, você tem que se cuidar. Você tem que estar limpo. Você não precisa estar com roupas caras, com sapatos caros, com joias, com relógio. Não, mas você tem que estar limpo. Você tem que estar limpo. Entende? O mínimo é a limpeza. Casinha humilde, casinha de palha, casinha de tijolo, de chão batido, mas limpo, varridinho, limpinho. Panela limpa, fogão limpo. Uma vida limpa reflete Jesus. Uma vida suja, uma pessoa suja, reflete a ação dos demônios. Porque todos os endemoniados que temos na Bíblia, história, eles viviam à margem do lixo, à margem dos cemitérios, de lugares escuros, de lugares terríveis. Mas você fora chamado, fora chamada para o reino de Deus, o reino que não é de trevas, mas é o reino de luz, coisas claras, coisas limpas. Então eu quero dizer para você, tome cuidado para não cair
numa desistência de vida. Quando Jesus apareceu na frente daquele homem endemoniado, imediatamente o demônio saiu. E o que aconteceu com aquele homem? A Bíblia Sagrada diz que quando souberam que ele tinha sido liberto, vieram ver e encontraram um homem vestido, são e sentado aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Mudou. O homem agora não está mais nu, ele está vestido, ele não está mais sujo, ele está limpo, ele está liberto, ele está transformado, e ele está sentado, ouvindo a palavra de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que você entenda que você foi chamado para uma vida melhor, para uma vida excelente, para uma vida limpa. Olhe para sua casa, olhe para a sua vida, olhe para o seu casamento, olhe para a sua empresa, olhe para a sua vida financeira, olhe para tudo que Deus te deu. Você precisa ser limpo em tudo, em tudo, em tudo. Se tiver sujeira, atrai o diabo. Se tiver sujeira, está de acordo com o diabo. Se tiver sujeira, está conforme o diabo gosta. Mas se você estiver limpo, você está agradando a Deus e dando um bom testemunho sobre Cristo. Mudar para melhor, que Deus possa trazer luz à sua vida, trazer limpeza à sua vida, trazer clareza à sua vida, que Ele abra janelas dos céus e deixe entrar o sol da justiça nessa tua vida escura, fria, tíbia. Que a luz de Deus aqueça você, ilumine você. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de falarmos do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da libertação. É o Evangelho que nos transforma. É a palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Meu Deus e meu Senhor, obrigado pela mudança na minha vida, na vida da minha família, pela transformação que temos vivido dia após dia. Que o Espírito do Senhor, por meio de Cristo Jesus, trabalhe na vida dos nossos ouvintes e glorifique o seu bendito nome. Estende, Senhor, a tua mão, dando vitória, transformando, libertando, restaurando para a glória do teu nome. E em nome de Jesus, a todos os que nos ouvem, que a ação do diabo seja cessada, em nome de Jesus. Que a ação do maligno caia por terra, em nome de Jesus. Que toda obra maligna, toda obra satânica, seja paralisada pelo poder do nome de Jesus, nesta vida, nesta casa, neste lar. Meu Deus, que o teu Espírito traga ânimo a esta mulher, a este homem, a esta moça, a este moço, a este casal, a este que talvez pela ação maligna está desistindo da vida. Nós profetizamos vida com abundância e libertação em nome de Jesus. Para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Bem, gente querida, louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio, pela honra, pela alegria de ser sempre na sua vida um transmissor das boas novas, um comunicador da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pelo teu carinho.